Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Tá certo? Vamos iniciar agora a nossa aula de Geografia. Segundo anos, aquele abraço. Pessoal de redes, beleza. Pessoal de enfermagem, show de bola. Pessoal de administração, é isso aí. Vamos lá, entregando as atividades sempre no dia da aula. Nossas aulas de Geografia são duas aulas. A primeira você assiste a exposição teórica e na segunda você faz atividade e me envia hoje mesmo. São atividades de fixação aonde não existe esse grau de dificuldade, tá ok? Bom, com certeza você já se inscreveu no canal, né? Se não se inscreveu, no final do vídeo vai aparecer o botão onde você faz a inscrição do canal. Regis, eu já me inscrevi, então dá um joinha na aula, faz um comentário, tá certo? Vamos ajudar aqui a divulgar a geografia. O grande objetivo, né, do nosso canal é a divulgação da geografia e preparar as nossas turmas para o Enem, né? Ainda estou no segundo ano, mas o foco começa agora, tá certo? Então, né, você dá uma olhada aí, vê se é aqui do meio, tá certo? Copia aí, dá um print, tá certo? Dá um pause, né? O que a gente vai falar na aula de hoje, tá certo? Você organiza seu caderno bem bonitinho, né? Usa o marca-texto, faz aquelas canetas coloridas, né? Para ficar bem legal. Depois, quando a gente estiver no modo presencial, vai dar certo, hein, pessoal? Vai chegando a vacina aí para os professores, tá certo? A gente começa a recolher as atividades, tá certo? Mas vamos lá, deixar de conversa, vamos ao que interessa hoje, né? Falar sobre a organização da produção industrial. A gente está batendo um papo com vocês sobre a questão da indústria, né? Lembra, né, o processo da Revolução Industrial que acontece inicialmente na Inglaterra, aonde o trabalho manual, o trabalho artesão, né, ele passa a ser feito por máquinas, né, a chamada maquinofatura, tá certo? Então há uma mudança no sistema de produção. Aquela produção que era individual, que era feita em casa, demorada, tá certo? Ela passa a ser feita aonde? Nas indústrias, né? De uma maneira mecânica, de rápida, com a produção bem agilizada, tá certo? Então, da mudança, né, do estilo de fabricação da mercadoria, do método do artesanato para o método da maquinofatura, vai precisar novos arranjos, né? Esses novos arranjos vão ser exatamente o que nós vamos chamar o quê? Dessa organização da produção, da organização produtiva, tá certo? Então a gente tem alguns métodos que foram utilizados, que são utilizados até hoje, que vai exatamente, pessoal, fazer, né, como funcionar uma indústria nesse novo sistema, né? Eu saio daquela ideia do sistema individual, caseiro, artesão e passo para um processo de produção em larga escala em indústria, né? A gente sabe que neste processo eu crio duas novas classes, né, que é a burguesia e o proletariado, como a gente já conversou anteriormente. O proletariado, que são os trabalhadores, né, infelizmente eles de início tiveram péssimas condições de trabalho, lembra que a gente comentou sobre isso? E até hoje, né, existe essa grande luta por melhores condições de trabalho e um melhor pagamento para esses trabalhadores, tá certo? Então vamos lá. Então, o primeiro método de trabalho que formalmente a gente conhece é o Taylorismo, tá certo? Foi criado pelo engenheiro Frederick Taylor, mais conhecido como Taylor, no século XIX, né? Entre os anos de 1856 até 1915. Então se inicia, né, essa estrutura, né, de se trabalhar a indústria com Taylor, né, com o chamado Taylorismo. Então vamos lá, o que é que Taylor contribui, né, para esse novo processo, tá certo? Bom, o Taylor ele vai fazer um livro, né, Princípio da Administração Científica, tá certo? Então esse livro, né, que vai fazer a administração, né, fatalmente vai conhecer essa obra, tá certo? Muito utilizado nos cursos de administração. Então
através desse livro, né, ele cria métodos, né, de organização científica do trabalho. Então, né, o livro de Taylor, O Princípio da Administração Científica, ele vai falar sobre o quê? Sobre a organização científica do trabalho. Por até então, né, as indústrias elas não sabiam como fazer. Então, um estudo científico, né, para se saber como se deve produzir cada vez mais. Então, a obra de Taylor é baseada nisso, né? De se organizar cientificamente, pessoal, a produção industrial, tá certo? Bom, em que se baseava essas ideias de Taylor? Principalmente, controle do tempo, controlar o tempo. Ele começa a observar a produtividade dos funcionários e começa a marcar o tempo. Diz, ó, num serviço normal, no final do dia, cada funcionário tem que produzir 100 peças. Se ele produz menos de 100 peças, tem algum problema no sistema. Ou é o funcionário, ou é o equipamento que está ruim, ou a matéria-prima não é de qualidade. Se eu produzo mais de 100, né, ou eu tenho um bom funcionário, ou então a produtividade pode ser mais para todo mundo. Então a produção ela vai se basear na questão do tempo. Então quem primeiro fala sobre isto é exatamente Taylor. E os movimentos dos trabalhadores, tá certo? Eles dizem, rapaz, se eu pegar desta forma, com a mão direita, colocar, eu vou ter uma produtividade maior. Se eu pegar o produto de qualquer maneira, eu vou perder tempo, tá certo? Então vejam que até o movimento dos trabalhadores foi estudado por Taylor, certo? Que o movimento vai trazer o que? Agilidade, tá certo? Ou dificuldade. Na dificuldade eu vou o quê? Perder tempo. Perder tempo eu não vou o quê? Produzir, né? Esta, né? É um dos principais fatores, né, dito por Taylor em seu livro, Controlar o Tempo e o Movimento dos Trabalhadores. E ele percebeu também a grande importância de fracionar as etapas do processo produtivo. Fracionar, ele diz o quê? Dividir. Eu não quero ninguém mais fazendo um carro sozinho. Um carro vai ser fabricado por 10 pessoas. Cada qual vai ficar com uma parte do serviço. Assim ele é mais rápido. É só colocar o pneu, um é só colocar o vidro, um é só colocar os bancos. Com isso eu vou me especializando, eu vou me tornando o quê, pessoal? Cada vez mais rápido, né? Os movimentos dos trabalhadores, né, rapaz? Se eu puxar dessa maneira aqui, eu coloco o banco mais rápido. Tenho que colocar o adesivo, né? Então tudo isso é estudado por Taylor, né? Controlar o tempo e os movimentos do trabalhador, fracionar as etapas do processo produtivo, tá certo? Os trabalhadores desenvolviam tarefas especializadas e que repetitiva. Eu era especialista em determinada função. De tanto eu repetir aquela função, cada vez eu seria mais rápido, mais ágil. Então você vê que a grande ideia do Taylorismo era o quê? O fracionamento, a divisão do trabalho, e eu iria repetir várias vezes, me tornando o quê? Um especialista na produção daquele trabalho, tá certo? Um controle total do tempo, né? O tempo era primordial, segundo as ideias de Taylor, do Taylorismo, tá certo? Como diz muito bem aqui, ó, controle do tempo, movimento dos trabalhadores, fracionar as etapas do processo produtivo. Os trabalhadores desenvolviam tarefas especializadas e tarefas o quê, pessoal? Repetitivas, tá certo? Ele sempre ia fazer aquela mesma coisa. De tanto ele sempre fazer aquela mesma coisa, cada vez mais ele iria fazer o quê? Mais rápido, tá certo? Então, essa foi a grande jogada de Taylor, fazer esse estudo e pôr em prática. Então, durante muito tempo, né, as empresas elas trabalhavam com a ideia de Taylor, mas Henry Ford, né, vai criar o Fordismo, né? Na verdade, o Fordismo ele não vem com o intuito
de acabar o Taylorismo. Ele não vem para dizer que o Taylorismo está errado. Ele vem para acrescentar, para melhorar, para agregar. Diz, opa, o Taylorismo é interessante isso, mas se eu tiver mais isso, eu vou produzir o quê? Cada vez mais. Porque aqui o Taylor se preocupava em produzir cada vez mais. Ford ele já vai ter uma outra olhada, ele vai perceber que o trabalhador ele tem que ter um descanso, ele tem que ter o quê? Uma remuneração. Porque no descanso dele, o que é que ele vai fazer? Ele vai gastar dinheiro, vai consumir. E assim vai ficar aquele ciclo vicioso de produzir e consumir. A gente vai já falar por isso. Então lembre-se, a ideia do Fordismo não é eliminar o Taylorismo, quase não sai, hein? Fordismo não é eliminar o Taylorismo, e sim melhorar. Tanto é que a gente pode ver em provas, em livros, fala assim, o Taylorismo e o Fordismo, muitas vezes eles juntam os dois, porque na verdade, né, o Fordismo ele surge para melhorar o Taylorismo, com algumas novidades. A primeira dela é a linha de montagem, né? Ford percebeu que se eu estivesse parado e o produto que eu estivesse fabricando estivesse passando na minha frente, eu rapidamente fazia o meu processo, o produto passava e eu já pegava o segundo. Eu estaria ganhando tempo. O tempo foi falado por quem? Por Taylor, né? E falar dos movimentos. Então vejam que a linha de montagem é um melhoramento do que Taylor já tinha falado. Então o Fordismo ele vem com essa ideia do que é criado no Fordismo, na verdade é um grande avanço do Taylorismo, por isso que muitas vezes o nome está agregado. Então eu crio a linha de montagem, e a grande estrela da linha de montagem é a esteira rolante, né? As indústrias, né, a grande maioria trabalham até hoje com essa ideia, né? O produto vai passando e eu vou só o quê? Fazendo uma parte do processo, né? Que é exatamente aqui, ó. O trabalhador desenvolvia o quê? Tarefas especializadas. Eu era especialista em acochar um determinado produto. E essa minha tarefa sempre era o quê? Repetitiva. Então a linha de montagem, ela dá ênfase às ideias do quê? De Taylor, tá certo? A gente vê isso muito bem, pessoal, naquele filme Tempos Modernos de Chaplin, né? Aquela famosa cena dele estar apertando o parafuso o dia todo, né? Aquilo, né, é uma crítica ao sistema fordista taylorista, né? Então, muitas vezes, a pessoa, não, mas isso não é Fordismo? O que é que tem a ver com Taylorismo? Na verdade, os dois são uma junção, tá certo? As ideias, né, do Fordismo é um melhoramento, né, das ideias de Taylor. As tarefas repetitivas, né, que já estava estabelecido. Então, o grande barato é que nessas linhas de montagem você tem o quê? Um trabalho repetitivo. O seu trabalho é alienado, né? Você não sabe fazer um carro. Você sabe fazer o quê? Um pedaço do carro, você sabe colocar o paralama, você trabalha só com a parte elétrica, tá certo? Você jamais conhece o processo todo, diferentemente de antigamente, né, na época do artesão, tá certo? Que conhecia todo o processo. Agora, nesse processo, eu tenho o quê? Um serviço especializado e principalmente o quê? Repetitivo, né? Com as ideias de Taylor, também o Ford dizia, olha, nós temos que ser o quê? Cada vez mais craque no que fazemos. Cada vez mais o nosso serviço é o quê? Especializado, tá certo? Então, aí o detalhe, nós temos que produzir muito. Ou seja, a produção tem que ser o quê? Em grande escala, tá certo? Cada vez eu vou produzir mais para vender mais. Daí a preocupação de Ford, que Taylor não tinha, em quê? Em criar jornadas de trabalho e dar descansos para o trabalhador, que durante essas horas de folga, ele com o salário que ele recebia, e seria importante remunerar o trabalhador, porque com aquele dinheiro em mãos,
né, ele iria o quê? Consumir. Ele consumindo, as fábricas iriam o quê? Trabalhar novamente. Então, né, o Fordismo, ele tem essa sacada. Eu tenho que produzir muito, cada vez mais, mas eu tenho que ter quem? Um mercado consumidor. Então, a sacada de Taylor é isso, né? Eu preciso dar folga, eu preciso remunerar meu trabalhador, porque é ele quem vai comprar o quê? O meu produto, tá certo? Criando, né, o que eu já tinha comentado para vocês, o quê? Uma sociedade de consumo, tá certo? Aonde Taylor não vislumbrava esta situação, né? A ideia de Taylor era o quê? A produção, tá certo? Mas Ford percebeu, sim, temos que produzir, temos que fazer trabalhos especializados, repetitivos, tá certo? Vamos criar aqui a linha de montagem, só que eu tenho que produzir cada vez mais, mas eu tenho que criar o quê? Um mercado consumidor. Né? Esse mercado consumidor são os trabalhadores. Então, eles têm que ter período de folga, eles têm que ter trabalho que possa chegar em casa e criar suas necessidades e comprar cada vez mais, criando o quê? A famosa sociedade de consumo, tá certo? Quando a gente fala aqui do Ford, né, a gente lembra, que a gente ainda vai falar isso lá na frente, que Ford veio ao Brasil, na Amazônia, né? Que quando ele começou a fabricar o carro dele, né? O carro T, um carro preto, né? Nos Estados Unidos, precisava de pneu, né? Então ele veio no Brasil, né? Criou uma cidade, a Fordlândia, né? Onde ele queria fazer plantações de seringueiras para produzir o látex da borracha para fabricar os seus pneus, tá certo? Então, um pouco da história de Ford, né? Está aqui no Brasil. Não teve sucesso esse empreendimento, mas é cenas do próximo capítulo. Mas só para você ficar sabendo, né, que aqui tem uma cidade no Brasil, no interior da Amazônia, se chamada Fordlândia, criada por Henry Ford, com o objetivo da produção, né, do látex, da borracha aqui no Brasil, para levar para os Estados Unidos para a fabricação dos seus automóveis. Tá certo? Vamos lá. O Taylorismo serve de complemento ao Fordismo, né? Já tinha comentado isso com vocês, esse aspecto de complementariedade um do outro, né? Na verdade, a gente não pode falar um isolado, porque um vai se juntar com o outro, né? E vai ser um modo de trabalho que predominou no século XIX e no século XX, tá certo? Marcou seu apogeu nos Estados Unidos, o Fordismo, né, no século XX. Né? E lembrando, né, esse Henry Ford, nem comentei, mas você já deve ter percebido. Né? Esse Henry Ford é sim, né, o Ford, da fábrica Ford, tá certo? Então, ele inicialmente, ele cria aquele carrozinho preto, né, começa a fabricar em grande escala, tá certo? Mas essa técnica de produção, de trabalho especializado, trabalho repetitivo, usando uma linha de montagem, ela vai se espalhar pelos diversos tipos de indústria. Começa assim na indústria automobilística, mas diversas empresas utilizam, né, essa organização de produção com linhas de montagem. Nos anos 80, os países desenvolvidos, liderados pelos Estados Unidos e Inglaterra, abraçaram a produção flexível ou pós-Fordismo. É o que a gente vai ver, tá certo? Então, é o que a gente vai chamar de toyotismo. Então, muitas vezes, o toyotismo é chamado de quê? Produção flexível. Produção pós-Fordismo, tá certo? Mas falo já disso. Deixa eu só concluir aqui para a gente ir para o toyotismo, tá certo? Então, as estruturas, os modos de produção, inicialmente a gente viu os dois. A gente viu que um complementa o outro, o Taylorismo e o Fordismo, mas olhando de uma maneira separada. A grande característica, o grande diferencial do Taylorismo é que a partir dele se fala
na questão de quê? De controlar o tempo, de se fracionar, de se dividir as tarefas. E os trabalhadores iriam desenvolver essa tarefa de uma maneira repetitiva. E com isso eles iriam o quê? Se especializar cada vez mais. O Fordismo, né, ele vai pegar, né, o grosso da ideia do Taylorismo, mas ele vai acrescentar duas coisas. Né? Ele vai falar de trabalho especializado, ele vai falar de trabalhos repetitivos que tinha lá no Taylorismo. Mas ele vai falar de duas coisas, da linha de montagem, tá certo? Essa linha de montagem vai fazer com que se produza cada vez mais, fazendo a produção que é em grande escala. E a grande característica desta linha de montagem são que as esteiras rolantes, ok? E, né, o grande diferencial é que Ford, né, sabia da necessidade de se criar o quê? Uma sociedade de consumo. Daí, né, eu ter que dar folga, eu ter que pagar um salário para o trabalhador, porque ele iria comprar o produto, né, e eu teria que fabricar o quê? Novamente. Lembre-se, eu tenho que fabricar o produto e eu tenho que dar condições à população de comprar para girar o estoque. Não adianta eu ter produto se eu não tenho que comprem, tá certo? Se ligue nisso, tá certo? Então, como a gente já comentou, o Taylorismo ele serve de complemento ao Fordismo, né? O seu grande auge foi no século XX nos Estados Unidos, né? E pós esse período é que a gente vai chamar de quê? De produção flexível ou chamado o quê? Pós-Fordismo. Tranquilo? Na paz? Se inscreve no canal, esquece não, dá um joia, faz um comentário aí, né? Vamos divulgar essa geografia aí, vamos se preparar para o Enem. Estou criando aí lá um lugar no canal para a gente colocar o Enem Hot, o Enem quente, só assunto legal. Você vai lá, vou fazer uns videozinhos de 10 minutos para você sempre estar lá assistindo e vendo assuntos para o Enem, tá certo? De uma maneira bem rápida, tópicos, tá certo? Diferente de uma aula que é de 30 a 40 minutos, o Hot é uma coisa quente, uma coisa rápida, tá certo? Quando lançar eu aviso a vocês, hein? Entra lá no canal, dá um joia, faz um comentário. Toyotismo ou o pós-Fordismo, né? Ele vai ser no século XX, a partir dos anos 50, né? Toyotismo, sim, né? Da Toyota, lá do Japão, né? Um engenheiro japonês, né? O Tishio Hono, né? Ele vai criar esse método de produção, né? Ele vai ver que esta ideia de trabalho aqui, que foi muito importante, que algumas empresas até hoje trabalham com esse método, mas estava ficando ultrapassado, né? Então, ele cria um novo sistema de produção, né? Que é o que nós vamos chamar de quê? De Toyotismo. Aonde vai ter como várias características, mas a principal dela, o just in time, ou seja, produzir no tempo certo. Nessa ideia aqui, eu produzia muita coisa, criava o quê? Grandes estoques, né? Eles estão percebendo que com a nova dinâmica mundial, muitas vezes aquele estoque ficava o quê? Empancado, trazendo o quê? Prejuízo. Então, o que é que o just in time diz? Consiste em minimizar os estoques produzindo por demanda. Eu só vou produzir se eu vender. Tá certo? Eu compro um carro, o vendedor dá ali o comando, na fábrica fica sabendo, vamos dar um exemplo da Fiat, né? Eu vou comprar uma Toro, olha aí, se Deus quiser, tá certo? Quando eu compro a Toro, na concessionária não tem, mas quando o vendedor diz, vendi, a ordem chega em Betim, que é a fábrica da Fiat em Minas Gerais, ele fabrica rapidamente, em 3, 5 dias, o carro já está o quê? Em Fortaleza. Por isso, quando você compra um carro zero, normalmente tem maior H do mundo, né? Diz que vai emplacar, vai não sei o quê, nunca o carro está lá, é uma semana, 10 dias, porque na verdade ele ainda vai ser o quê? Fabricado. É o just in time. Eu produzi no tempo certo, de acordo com a demanda. Se tiver gente comprando, eu fabrico. Se não tiver, eu não fabrico.
né? Antigamente, na década de 70, 80, a gente via no pátio das montadoras filas e mais filas de carro. Hoje em dia não existe mais isso. O carro é produzido e levado já para o consumidor final. Essa característica vai se chamar o quê? Just in time, produzir no tempo correto, no tempo certo. O trabalhador que anteriormente ele fazia aquele trabalho repetitivo, né? Especializado, só sabia fazer aquela coisa, agora o trabalhador tem que ser o quê? Multitarefas. Ele não pode mais saber só trabalhar com o pneu, ele tem que também saber trabalhar com outras partes da produção do automóvel, tá certo? Ele tem que trabalhar no escritório, mas ele trabalha numa função. Se a outra pessoa da função B faltar, sair do emprego, ele tem que ser apto a assumir a posição lá do funcionário B. Ou seja, os trabalhadores agora eles são o quê? Multitarefas, tá certo? Eles vão agora ser o quê? Trabalhadores que tenham que ter condição de trabalhar em diversos setores, diversas etapas da produção. Investimento em máquinas, o que vai caracterizar é o uso da máquina. Inicialmente era para aqueles trabalhos mais perigosos, de maior precisão, a utilização de robôs cada vez maior. Isso demais, né, nas fábricas de automóvel, visto, né, que o toyotismo ele começa as suas primeiras experiências no Japão, na fábrica da Toyota. E como vocês sabem, o Japão adora robôs, tá certo? Então, hoje muitas empresas automobilísticas têm um número reduzido de funcionários. Tudo é máquina, tudo é robô, tá certo? Os trabalhadores, eles vão ser especializados. Quando eu falo especializado, não é aquele que só faz, né, especial, é especializado que ele vai ter que agora ter o quê? Um conhecimento amplo das tecnologias, tá certo? De línguas, porque hoje o trabalho, né, precisa do inglês, do mandarim da China, que é a língua mais falada do mundo pela grande quantidade de pessoas, tá certo? O espanhol. Então eu tenho que ser super especializado para trabalhar hoje em dia, tenho que dominar a informática, tá certo? E vou trabalhar com os circuitos de controle de qualidade. A gente passa a observar aquele produto, passa a ver a qualidade dele, se vale a pena ou não produzir, né? Então, o trabalhador, ele precisa ser melhor qualificado cada vez mais, tá certo? Beleza? Dentro desta ideia, surge dois termos que a gente vai utilizar bastante durante, né, a nossa vida acadêmica até o Enem. A chamada terceirização e o desemprego estrutural, tá certo? Vamos lá, de um por um aqui, bem tranquilo. A terceirização consiste em repassar para outras empresas atividades de suporte, de serviços como limpeza, manutenção e alimentação. Então, eu sou Toyota, eu vou contratar uma pessoa para fazer a limpeza? Jamais. Eu vou terceirizar, eu vou dar parte desse serviço para empresas, tá certo? Os seguranças, né, vão ser funcionários da Toyota? Não, vão ser funcionários de uma empresa terceirizado. Então, terceirizar significa isso, repassar atividades da empresa para outras empresas. Por quê? Porque eu, Toyota, eu sou especialista em fabricar carro. Eu não sou especialista em contratar segurança, pessoal de limpeza, tá certo? Então, isso eu contrato o quê? Empresas especializadas. A este processo eu vou chamar de quê? De terceirização. Na nossa escola, a gente pode ter muito bem esses casos, né? O governo do estado do Ceará, né, ele não vai contratar, né, funcionários públicos para ser segurança da escola, ser vigilante. Ele vai contratar uma empresa terceirizada, especialista de vigilantes. O governo do estado não vai contratar pessoas para trabalhar na cozinha. O governo do estado não sabe trabalhar com a cozinha, então ele vai o quê? Terceirizar,
tá certo? Muitas vezes há crítica à terceirização quando ela deixa essas áreas mais simples e vai para a área principal. Uma escola, né, contratar professores terceirizados, aí já que é o problema. Certo? Então, as funções de apoio, sim, podem ser terceirizadas, devem ser terceirizadas, tá certo? Mas as funções afins, uma escola, eu tenho o quê? Professores. Os professores têm que ser o quê? Concursados, tá certo? Este é o detalhe. Certo? Então, terceirização é isso. E esse termo que a gente utilizou já, vamos utilizar muitas vezes e você tem que já conhecer ele para você escrever numa redação, para você poder conversar com alguém e discutir no bom sentido. O chamado o quê? Desemprego estrutural, né? Quando a mão de obra humana passa a ser substituído por novas e sofisticadas tecnologias. Vou dar dois exemplos bem simples do desemprego estrutural. Né? Moro num condomínio, né, onde nós tínhamos 4 vigilantes, porteiro lá, e um zelador. Então, em reunião aqui do condomínio, resolveu mudar para uma portaria eletrônica. O que aconteceu com os 4 porteiros? Papocaram, ficou só quem? O zelador. Né? Então a portaria hoje é eletrônica, você aperta uma central de atendimento com câmeras, coisa e tal. E isto foi o quê? Mão de obra passa substituído por quê? Pelas novas tecnologias. Os ônibus, antigamente, o motorista e o cobrador. Hoje, com as novas tecnologias, você tem que ter o cartão para passar lá, né? E pronto. Então, houve a substituição quê? Do trabalho humano pelo trabalho quê? Das tecnologias. Se a gente parar aqui para contar, tem um bocado de exemplo. O grande problema é que essa substituição, normalmente, ela é o que? É irreversível. Raríssimos os casos que depois de substituir por uma tecnologia, se volta ao trabalho humano. Raríssimos casos, raríssimas exceções. Então, o grande problema é esse, que cada vez mais a tecnologia ela vai buscar, né, tirar o trabalho humano. E muitas vezes irreversíveis. Antigamente, a gente tinha que ir para o banco, tirar um saldo, resolver pagar uma conta. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente faz isso tudo em casa. Com isso, não há necessidade de contratar mais funcionários bancários, tá certo? Estou causando o emprego que? O desemprego estrutural, tá certo? Então, o desemprego estrutural é isto. Quando o trabalho humano ele vai perder pelo uso das novas tecnologias. E, infelizmente, a grande característica é que essas percas normalmente são o quê? Irreversíveis, não volta mais, tá certo? Bom, antes da gente ir para a parte final, vamos só lembrar um pouquinho aqui do toyotismo, tá certo? Então, lembra, eu tinha 2 sistemas vigentes de produção, né? Que era o Taylorismo, Fordismo, que muitas vezes, na maioria das vezes, agregado em uma coisa só, tá certo? Onde a grande característica era o trabalho repetitivo, né? Trabalho especializado, tá certo? E que Ford, ele observa, né, que eu tenho que produzir em grande escala para o quê? Criar uma grande sociedade de consumo, tá certo? Esta ideia ela começa a entrar em declínio, né? Vai surgir a chamada produção flexível, ou seja, o pós-Fordismo. O pós-Fordismo, a produção flexível, tá certo? É o chamado que? Toyotismo. Toyotismo, sim, né? Tem a ver porque foi criado pelo engenheiro da fábrica da Toyota, aonde ele pregava algumas coisas, dentre eles, que a tecnologia iria ser preponderante. O trabalho humano ia existir, mas em menor quantidade. A utilização das máquinas, dos robôs. O trabalho seria mais sofisticado, né? O trabalhador, ele tem que ser agora multitarefas, ele tem que trabalhar em vários setores, diferentemente dos antigos sistemas de produção. Tá certo? Vou ter como grande característica o chamado o quê, pessoal? Just in time, produzir no tempo certo.
produzir no tempo correto, tá certo? Não vou ter mais agora grandes estoques, característica dos sistemas anteriores. No lugar de estoque, agora eu vou ter o quê? A demanda. Só vou produzir se eu tiver o quê? Demanda. Os meus trabalhadores são especializados, trabalhadores de multitarefas. Vou ter agora os circuitos de controle de trabalho, de qualidade, né? Nós vamos junto desenvolver, né, processos produtivos de qualidade para minimizar o tempo e ganhar cada vez mais dinheiro. Então hoje a gente vive nesse sistema de produção flexível, no pós-fordismo, toyotismo. Mas, lógico que a gente ainda vai reconhecer muitas empresas que ainda trabalham com esta ideia aqui, certo? Mas a tendência é que as empresas que trabalham com essa produção flexível, elas tendem o quê? A dominar o mercado e acabar com muitas dessas empresas, tá certo? Principalmente, né, o trabalho do humano, através do que, pessoal? Do chamado desemprego estrutural, tá certo? Quando a mão de obra humana passa a ser substituída por novas e sofisticadas o que? Tecnologias, né? E a grande característica que muitas vezes, né, essa tecnologia ela não dá mais oportunidade ao trabalho humano. Você vai ter que criar uma nova função, porque aquela função ela não existe mais, tá certo? Então, dentro dessa ideia do pós-fordismo trabalho flexível, eu tenho também a ideia de quê? Da terceirização, tá certo? Eu sou uma empresa de fabricar aviões, tá certo? Eu vou contratar um segurança, um motorista, um auxiliar de limpeza, se a minha especialidade é fabricar aviões, tá certo? Então, no caso, eu contrato uma empresa, tá certo? Para fazer certas atividades de suporte, tá certo? Como limpeza, manutenção, alimentação. E a este processo eu vou chamar de quê, pessoal? Terceirização. Beleza. Para a gente aqui concluir a nossa conversa de hoje sobre os modos de organização de produção. Depois tem atividade para entregar hoje, tá certo? Dá um joinha no canal. Vamos lá. A exploração do trabalho e da natureza, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, né? A flexibilização das leis trabalhistas, tá certo? Então, muitos dos empresários acham, né, que o governo tem uma carga tributária muito alta, muitos impostos, né? E querem uma flexibilização para poder contratar mais pessoas. Eles querem o quê? Redução de salário. A diminuição, né, daquelas garantias constitucionais, né, de 13º, seguro-desemprego, né, que eles alegam que isso vai encarecer bastante a produção, né, que vai ser a diminuição dos benefícios previdenciários, sociais, tá certo? Diminuir isso que vai causar, né, a chamada flexibilização. A flexibilização é a diminuição desse monte de impostos. E a competição com as novas tecnologias. Este é um dos grandes problemas. Infelizmente, né, não existe emprego para todo mundo, tá certo? E hoje a gente compete cada vez mais em todas as áreas, pessoal, com as novas tecnologias, né? Que ela está cada vez mais tirando o trabalho humano. Então, quando eu perco meu posto de trabalho para as novas tecnologias, causa um desemprego estrutural, tá certo? A legislação ambiental, infelizmente, para o desenvolvimento cada vez maior das indústrias, a legislação ambiental ela não acompanha, é considerada uma legislação ambiental fraca. E com isso, né, desde os primórdios da Revolução Industrial, a gente vê uma crescente, né, na poluição do meio ambiente, né? E muitas vezes em busca, né, de empregos, né, de imposto, se deixa em segundo mão essa questão ambiental. Infelizmente, o custo ambiental é um custo muito caro e praticamente irreversível para a gente, tá certo? Bom, aí com essa ideia,
né, surgiu termos que a gente utilizou até no ano passado, pessoal. A questão do desenvolvimento sustentável. Teoricamente, é uma expressão belíssima, né? O que é o desenvolvimento sustentável? É você crescer, tá certo? Preservando o meio ambiente para gerações futuras. Em termos de discurso, em termos de fala, é muito bonito, mas a gente vê isto na prática, é que hoje ainda é complicado, é uma coisa que se almeja, esse chamado que desenvolvimento sustentável. É você usar os recursos naturais, mas preservando para gerações futuras, tá certo? E a outra ideia é a criação da economia verde, né? É exatamente um prolongamento, né, dessa ideia do desenvolvimento sustentável. É eu produzir, mas com práticas ambientalmente corretas, com que eu não agrida o meio ambiente, tá certo? Em que eu preserve a natureza. Eu vou produzir sim, mas eu vou proteger o meio ambiente na qual eu produzo. Pessoal, infelizmente, essa ideia de desenvolvimento sustentável e economia verde, a gente vê isso mais na teoria. Na prática, né, a gente fica meio assim. Mas, muitas vezes, no Enem, né, ele pergunta esse tipo de coisa. Então, no mundo da teoria é isso. O desenvolvimento sustentável é o quê? A gente produzir, crescer, mas preservando o quê? Para gerações futuras. E a economia verde é aquela economia onde todos os produtos foram criados dentro de uma boa prática ambiental, sem causar poluição, né? Sem destruir o meio ambiente, tá certo? Talvez a gente não veja isso, claro, mas no mundo das ideias é isso, tá certo? Que existe. Bom, então hoje a gente bateu, o nosso papo foi isso, sobre essa organização da produção industrial. Você viu um pouco aqui do Taylorismo, do Fordismo, né? Do Toyotismo, vimos o conceito de terceirização, de desemprego estrutural e vimos a exploração, né, das questões das leis trabalhistas, da questão da legislação ambiental, que infelizmente ela não preserva o que deveria preservar em termos ambientais. Então, o nosso bate-papo hoje foi esse, né? Espero que você tenha compreendido. Teve dúvida, bota o vídeo novamente, faz as atividades, me entrega hoje, tá certo? E tamo junto, né? A gente vai sempre falar de Enem, porque o segundo ano já é o preparatório para o Enem, tá certo? Faça os exercícios, tá certo? Que pra gente comentar bem legal aqui essa ideia dos sistemas produtivos. Fique de boa e até a próxima semana, meus queridos amados alunos do segundo ano. Um grande abraço a vocês.